Bom, a última notícia que a gente queria trazer aqui é justamente essa questão do Javier Milei, que é um candidato à presidência lá da Argentina, e isso bagunçou assim, trouxe várias discussões do mercado, até em questões mais políticas, nas quais a gente não vai entrar. A gente vai focar na parte de algumas coisas que ele falou, de algumas declarações que ele falou sobre o Bitcoin, e que é bastante interessante da gente frisar aqui, justamente porque a gente vê um movimento na América Latina de intensificação da procura por Bitcoin, né? E como a gente sabe, a América Latina é um continente aí, aliás, é uma junção de continentes que tem um histórico não muito bom em relação a moedas, né? Então a gente vê vários países aí que teve desvalorização da moeda, hiperinflação, e justamente através desses movimentos é que surge esse interesse maior no Bitcoin, né? E como a gente viu lá em El Salvador, com o Nayib Bukele inserindo o Bitcoin dentro da política, inserindo não só na estrutura da política dele, em termos do que ele queria promover para o país, mas inserindo de fato dentro da economia real, né? Impulsionando as pessoas a utilizar o Bitcoin. E a gente está vendo agora, talvez, um primeiro movimento de um possível presidente, né? E nesse caso, como as eleições foram primárias, ainda vai ter umas eleições novamente para definir se ele vai ser o presidente ou não, mas basicamente nas eleições primárias, o Javier Milei, né, que é um dos candidatos à presidência, ele já liderou aí com cerca de 30,5% dos votos e acabou deixando muita gente, né, vários políticos, candidatos da política tradicional argentina para trás, né? E ele se autodenomina libertário, então ele tem algumas declarações que, se vocês procurarem aí na internet, no Twitter, vão conseguir encontrar ele falando sobre o Banco Central ser um golpe, né? Inclusive ele traz aqui, numa das declarações dele, ele diz o seguinte: o Banco Central é uma farsa, um mecanismo pelo qual os políticos enganam as pessoas boas com impostos inflacionários. E justamente através dessa visão dele do Banco Central ser uma farsa e acabar impulsionando a pobreza, aumentando a quantidade de disparidade social através de impostos inflacionários, né? No caso de impressão de moeda, que é algo que está acontecendo lá na Argentina nesse momento, com a inflação que já ultrapassa os 116%, ele também complementa que, em relação ao Bitcoin, representa o retorno do dinheiro ao seu criador original, que seria o setor privado, né? No caso, porque o Bitcoin é uma moeda apolítica, uma moeda descentralizada, que não é de nenhum Estado, e ela pode ser utilizada e deve ser utilizada através do setor privado e não pelos Estados, né, no caso. E é bastante interessante de a gente observar essa movimentação entre um político que está com a intenção de promover o Bitcoin dentro da Argentina e o próprio preço do Bitcoin na Argentina, porque o Bitcoin, ele passou aí, ele teve all-time high lá em abril, se eu não me engano, deixa eu só conferir que eu acho que, se não me engano, foi em abril, desse ano, que ele bateu máxima histórica, né? No Brasil, nos Estados Unidos, nas outras moedas, o Bitcoin ainda está muito longe da alta histórica, ainda vamos levar talvez um tempo, mas lá na Argentina a alta histórica já passou e a gente continua fazendo máximas históricas todos os dias aqui. Nesse momento, o Bitcoin já passa de 8,4 milhões de pesos argentinos, né? No caso, o preço do Bitcoin lá, e tem uma alta expressiva aí que também acompanha com a alta da inflação de preços lá na Argentina. Então é bastante curioso a gente ver essa visão de um candidato à presidência buscando um ativo de proteção contra a inflação, apesar de que a ideia dele, nesse momento, não é colocar o Bitcoin como curso legal, que é o que houve lá em El Salvador. A ideia dele é dolarizar a economia argentina, então ele quer utilizar o dólar norte-americano, mas ele acaba promovendo e enxergando o valor no Bitcoin. O que você acha disso, Nico? Cara, tem tantos elementos nessa discussão que eu não sei nem qual que a gente deve focar primeiro, assim, acho que, em primeiro lugar, acho que vale trazer um pouco do caso de El Salvador, né, e do porquê eles adotaram Bitcoin como moeda de curso forçado, né, de curso legal. E isso se deve principalmente porque a economia de El Salvador já era dolarizada há mais de 10 anos, né? Mais de 20 anos, na verdade. Na década de 90, o atual presidente, na época, o então presidente na época, se prontificou a acabar com o cólon salvadorenho, que era a moeda corrente, e boa parte da economia do país dependia de remessas internacionais, né? Por conta das altas taxas de envio de recursos de pessoas que moravam nos Estados Unidos para El Salvador, você tinha uma perda
de valor muito expressiva nessas remessas internacionais por conta dos intermediários, e a ideia do Bukele foi justamente implementar Bitcoin como moeda de curso forçado, porque aí você teria uma redução dessas taxas e um aumento do valor de moeda circulante dentro do país, caso o Bitcoin fosse adotado de maneira massiva, né? E eu acho que na Argentina é um caso um pouco diferente, né? Que você tem uma população claramente desesperada com a aceleração do nível de preços. A ideia de dolarizar é justamente tentar conter essa movimentação. Não sei se essa é a melhor opção, sendo bem sincero, porque abrir mão da sua própria moeda também te limita em vários aspectos. É natural que um candidato a presidente que é libertário queira abrir mão da própria moeda, mas de uma maneira ou de outra ele vai estar dolarizando a economia e tirando o controle das políticas econômicas da mão do próprio país e colocando na mão de um terceiro, que no caso é os Estados Unidos. É lógico que o dólar é uma moeda muito mais estável do que o peso argentino, mas ainda assim eu acho que é um risco muito grande que se corre. Na minha visão, o que precisaria ser feito lá é uma elaboração de um plano de contingência nessa frente monetária, né, que retomasse a confiança das pessoas na moeda e que tivesse alguma forma de tentar frear esse movimento inflacionário que acontece no país, né? Aqui no Brasil, nós da nossa geração aqui, eu tenho 34 anos, você imagino que deva ter algo na faixa entre 25 e 30 anos também, Cauê. A gente não pegou esse movimento de hiperinflação no país, apesar de ter pegado a economia com algum grau de inflação, a gente não pegou a inflação na casa dos 3 dígitos, mas com certeza, como economista eu estudei isso, imagino que você também tenha estudado isso na faculdade. Foram vários planos de tentativa de estabilização da inflação, vários programas econômicos diferentes, vários programas monetários, até que a gente chegasse em um plano ali desenhado junto com Fernando Henrique, Gustavo Franco, para que a gente pudesse retomar, acima de tudo, a confiança dos agentes econômicos na unidade monetária, né, para que os preços pudessem voltar a se estabilizar. A inflação é um tema estudado com grande recorrência e profundidade dentro das ciências econômicas, e é sempre um desafio tentar entender o comportamento dela, né, quais são os fatores iniciadores, aceleradores e mantenedores da inflação e como que você consegue revertê-los. Mas, em linhas gerais, eu acho que a dolarização da economia argentina não é a melhor alternativa que o país pode seguir para tentar equilibrar a economia local, né? Mas, de toda forma, acho interessante ter um candidato à presidência pró-Bitcoin, né, um libertário que acredita que o dinheiro deve ser emitido pelo setor privado, né? E é curioso porque pelo setor privado hoje em dia é diferente do que se imaginava antes, né? Que é uma instituição emitindo moeda, um banco, uma financeira, alguma coisa do tipo. Na verdade, uma moeda emitida por um protocolo, né, um sistema, e acho que isso que traz mais segurança do que modelos que nós tivemos no passado, de moedas que foram emitidas por entes privados, por bancos e coisas do gênero, que no final das contas acarretaram em aceleração do nível geral de preços, porque essas moedas foram emitidas sem lastro. Com um criptativo, com um Bitcoin, por exemplo, que tem a sua oferta escrita em pedra, existe um certo grau de estabilidade na oferta e um grau de previsibilidade que faz com que no longo prazo e com os ciclos de halving e de adoção que a gente deve ter mais para frente, você tenha algum grau de estabilidade nos preços, e isso pode ajudar muito a economia argentina. Mas eu acho que ainda é um longo caminho pela frente que o país vai ter que percorrer.